Vou colocar para gravar aqui para a gente ter depois esse material, tá bom? Vou mandar a apresentação para vocês também. Bom, a gente vai falar aqui mais focado em segurança hoje, tá? Já fizemos essa rodada antes, e é basicamente esses dois produtos do portfólio, junto com um produto novo chamado Wi-Fi Seguro, tá bom? Como que a gente vai falar isso, né? O principal produto hoje da Vivo, hoje de segurança, ele se chama MSS, que é um serviço, ao invés de um produto, focado em segurança. Então, esse serviço, a Vivo faz a segurança para o cliente. Ele não precisa ter nada além do cara de TI. A Vivo vai lá, coloca um equipamento e faz a segurança para ele. Então, esse serviço MSS, quando a gente coloca o produto tradicional, é uma caixinha que a gente chama de UTM, uma caixinha que a gente faz várias coisas de segurança. Esse é o MSS tradicional que a gente chama de avançado. O segundo deles é o Wi-Fi seguro, que a gente coloca uma mesma caixinha gerenciada pela Vivo, ou seja, aluga um equipamento para o cliente, mas não é só alugar um equipamento, a gente faz a segurança e para isso a gente coloca o equipamento lá, tá bom? Merak é o fabricante que faz o Wi-Fi seguro. Então a gente coloca esse serviço ou com o Fortinet ou com o Merak. A outra ferramenta é o Wi-Fi, é o Web Security Gateway, que é um filtro de conteúdo web. Ele é basicamente uma das funcionalidades desse serviço aqui, MSS. A gente vai explicar um pouquinho mais na frente, tá bom? E por que que a gente vende MSS hoje? A segurança da informação ela tem um apelo muito forte. Todo mundo que a gente vai visitar hoje precisa de segurança da informação e dificilmente eles têm alguma solução já implementada. Então a gente vai vender fixa, vai vender móvel e a gente vende móvel, faz a venda da móvel e geralmente o cliente não tem nada de segurança e a gente termina nem ofertando isso sem saber que o nosso portfólio tem, tá? Então a gente vai ver lá na frente algumas perguntas para levantar isso. O cliente já sabe que ele precisa comprar de segurança da informação, tá? Na maioria das vezes. O ciclo de vendas é menor, então a gente entrega essa informação e o cliente por si só ele já decide sobre isso. Os clientes estão cada vez mais conscientes da necessidade. Então com isso a gente tem uma concorrência mínima. Então enquanto eu vou vender um plano da móvel, que eu estou brigando basicamente com outros três grandes fabricantes, grandes provedores, não é? Na segurança não. Na segurança eu vendo a segurança e dificilmente eu tenho concorrente para fazer o modelo que a Vivo faz pelo preço que a Vivo faz, tá bom? A gente também tem receita fidelizada, tem preço extremamente competitivo. A Vivo paga o comissionamento de segurança todo na venda, tá? Seja qual for o produto de segurança ou de cloud, a Vivo paga na venda. Preço competitivo e a comissão é bem interessante também. O índice de imposto é bem menor aqui do que na móvel. Então, sobra no final da venda um valor líquido maior e, consequentemente, o comissionamento é baseado em cima do valor líquido, ele se torna maior também. Tá bom? Então, agora falando um pouco mais do cenário de ameaças, por que que o cliente compraria segurança? Por que que a gente venderia a segurança para o cliente? Por que que ele não mantém a operação dele do jeito que ele tem hoje? Tá? Esse aqui é um cenário, é uma tela de uma ameaça, que é uma ameaça de sequestro de dados, onde é pedido um resgate. E aqui tem acontecido com várias empresas de todos os segmentos e todos os tamanhos. E para isso não acontecer, as empresas têm que tomar algumas ações, algumas atitudes, tá? Esse ataque é um ataque de sequestro de dados chamado ransomware e uma das variações de ransomware chamada WannaCry, que ficou muito famosa em 2006 e 2017, tá? De lá para cá tem acontecido algumas variações desses ataques e aqui é simplesmente o seguinte: alguém entra na sua empresa, criptografa todos os seus dados e com isso, ele pede um resgate para descriptografar, para você conseguir acessar esses dados de volta. É basicamente isso. Então aqui ele está falando o que aconteceu com o seu computador, como eu posso recuperar os meus dados, e aí ele fala pagando e como que eu devo pagar. Então aqui ele fala em Bitcoin, nessa carteira de Bitcoins, checar pagamento.
E aqui ele está falando, esse pagamento ele vai aumentar o valor daqui a 3 dias e todos os seus dados serão perdidos daqui a 7 dias. Então, é aqui que a gente precisa tomar cuidado para agir após um ataque. O cenário de ameaças ele também mostra quais são os mercados mais explorados. Aqui a gente vê o varejo principalmente por dois motivos. Exatamente o segmento que a gente atua, que é do massivo. Os dois motivos são falta de investimento em pessoas e em equipamentos. Consequentemente, a gente não tem investimento em processos. A gente não tem processo de segurança da informação dentro da empresa. Tá? E aqui o Brasil é um dos maiores fontes de ataque. Então daqui partem o maior número de ataques do mundo. Entre os 5, né? Um dos 5 maiores ataques do mundo. Então quando a gente aborda o cliente e a gente está falando sobre móvel, a gente precisa falar que a Vivo não é uma empresa só de telefonia móvel, ou de telefonia fixa, ou de link internet. Uma empresa de acesso. Mas é um provedor convergente. Eu consigo entregar praticamente tudo hoje para eles, tá bom? Então, as perguntas que a gente precisa fazer o cliente se fazer a gente possui hoje equipe com conhecimento para identificar e tomar determinadas ações? A gente tem ferramentas adequadas para isso? Não é só a equipe ter, mas as ferramentas também. E a terceira pergunta seria, os nossos equipamentos eles estão devidamente configurados? Se eu tenho eles, eu tenho uma política de segurança dentro da minha empresa para fazer tudo isso? O que eu tenho hoje? Como é que eu faço segurança da informação hoje? Então é aí que a gente começa a ver 3 pilares: pessoas, processos e produtos. Se vocês memorizarem esses 3 pontos, vocês vão conseguir conversar com o cliente tranquilamente. Então é sempre quando a gente conversar com o cliente, a gente pensar do lado do cliente, o que ele tem de pessoas para fazer segurança da informação, o que ele tem de produtos, de equipamentos para fazer segurança da informação. E se ele tem pessoas e produtos, como ele faz os processos. Agora, se ele não tem uma pessoa dedicada para fazer segurança da informação e também não tem produto para fazer isso, como que ele vai ter o processo? Na verdade, na TI a gente vê vários papéis, tá? E tudo isso que a gente está falando agora aqui, vocês podem falar exatamente para o cliente de vocês essas coisas, tá? Então, na TI, os papéis que a gente tem, eu tenho o cara de desenvolvimento, o cara de infraestrutura, o cara de segurança, o cara de gestão. Todos esses caras são especializações de TI. E geralmente uma pequena ou média empresa, que é justamente o nosso mercado, ela termina não contratando a quantidade necessária de pessoas, de profissionais. O dono da empresa simplesmente vai lá e quando ele contrata uma pessoa de TI, quando não é terceirizada, essa pessoa de TI ela tem que fazer tudo. Ele é um mágico dentro da empresa. Geralmente esse cara ele faz um pouco de segurança ou nada de segurança, ele faz desenvolvimento, faz infraestrutura e ele é um cara extremamente reativo. Então a gente precisa ter exatamente 2 conversas. Uma para o cara de TI dentro da empresa e outra para o dono da empresa. E para isso a gente não precisa ser nenhum mestre de segurança ou especialista de TI. É justamente isso que a gente vai conversar hoje que vocês precisam passar para frente. Tá bom? Essa conversa para a pessoa de TI, ela precisa ser pautada nas atividades que ele faz hoje. E é justamente o apoio que a gente vai dar para esse cara de TI, a pessoa de TI, ela continuar fazendo o seu trabalho e manter o seu emprego no dia a dia, tá? Então a gente vai dar uma ferramenta a mais para ele. A gente precisa mostrar para ele que a gente sabe exatamente qual é o desafio dele. E ele, como TI, ele tem muito pouco poder, muito pouca ferramenta na mão e muito pouco investimento de TI para fazer o trabalho dele. E qualquer ameaça daquela que aconteça, qualquer tipo de ataque que aconteça, a culpa vai ser dedicadamente da pessoa de TI e de mais ninguém. Então essa pessoa de TI, ela tem que chegar para o dono da empresa e falar o seguinte: eu preciso fazer esses investimentos para manter a segurança da informação aqui na empresa. Do contrário, a gente está exposto a vários riscos e a gente precisa decidir se vai assumir esses riscos. Tá bom, pessoal? É basicamente isso. Já conversando com a pessoa dona da empresa, a gente precisa falar exatamente sobre esses riscos. Que riscos ele está assumindo e o que ele está fazendo para evitar esses riscos.
ele está contratando pessoas de TI, ele está comprando equipamentos, ele tem processos para isso. Então, para os dois cenários, para o dono ou para o cara da TI, a gente vai falar das pessoas que ele não tem dedicadas em segurança, para os produtos que ele não tem dedicados para a segurança e, consequentemente, para os processos que ele não consegue ter sem pessoas ou produtos. Tá bom? Aqui, mais para frente, a gente vê um cenário de ameaças, onde a gente tem o golpe do boleto. Se vocês abrirem o e-mail de vocês hoje, vocês vão lá na parte de spam e hoje tem várias tentativas de golpes de boleto no e-mail de vocês na parte de spam. Isso acontece porque as ferramentas de spam, elas trabalham de uma forma muito eficaz hoje. Muito eficaz. Não é perfeita, alguns passam, mas a maioria delas, a ferramenta de spam já consegue parar. E como é que começa isso? Isso começa com um e-mail que a gente recebe, né? Então, na maioria das vezes a ferramenta de spam consegue atuar e também acontece com várias outras formas, de várias outras formas, com aquele linkzinho que nos leva a páginas falsas, ou as próprias páginas falsas que a gente entra por um pop-up que eu clico a partir de uma outra máquina, um outro site. Então a gente termina chegando aqui. Então aqui, quem acontece aí, quem vê meus treinamentos, vê que eu mesmo já caí no americanas.com e a gente compra um produto da americanas.com numa página falsa, termina não recebendo o produto, nossos dados de cartão de crédito são clonados, a página é perfeitamente igual ao original, e quando a gente vai ver lá no domínio escrito, tá americanasonline.com, americanasdobrasil.com, só americanas.com, aqui é americanas.com, ou seja, várias páginas falsas, não só da Americanas, mas de vários outros portais de bancos, de e-commerces, enfim, várias outras páginas que nos levam a páginas maliciosas, né? Então esse é um outro tipo de ameaça que acontece todo dia e é muito difícil de barrar ou não disseminar uma ameaça. Então a gente sempre pergunta quantos usuários você tem, quantas máquinas você tem na empresa. Quando o cliente responde, eu tenho 50 máquinas na empresa, eu tenho 100 máquinas na empresa, e a gente está vendendo ali um plano para a diretoria, a gente tem uma imensidão de projeto para vender naquele mesmo cliente, que a gente está vendendo um plano para a diretoria de 10 linhas, mas ele tem um mundo de coisas para vender, desde VSTI, segurança da informação, cloud, várias coisas que a gente consegue vender. Então, quando o cliente fala, eu tenho 50 máquinas, a gente fala para ele, então você tem 50 possibilidades de ameaça todos os dias. As 50 possibilidades de ameaça são, a partir de uma entrada, um ponto de entrada que eu tenho, do elo mais fraco da rede, eu posso acessar qualquer ponto da rede, tá? Qualquer dado crítico da rede. Então é aí que responde aquela indagação do cliente. Ah, mas as 50 máquinas eu não tenho nada crítico nessas máquinas. Eu não tenho nenhuma informação crítica. Então não tem problema nenhum eu não ter segurança nessas máquinas. Mas aí é que tá. Essas máquinas são só o portal de entrada da minha rede. Tá bom? A gente vê também que isso não acontece só nas grandes empresas. Acontece em colégios. A mídia mesmo tem divulgado várias coisas. E no e-mail que a gente vai mandar com esse material para vocês na sequência desse treinamento, lá tem alguns links com reportagens falando desses ataques que a gente teve no mercado brasileiro, no mercado mundial, muito famosos, que pegaram todos os segmentos imagináveis de empresas, desde padarias, escritórios de advocacia, consultórios de odontologia e, enfim, empresas em geral. Então a gente vê que isso não acontece em grandes empresas, né? Hoje o maior crime cibernético, o maior crime econômico do mundo é o cibernético, ele é o que causa mais dano financeiro no mundo. E aqui a gente vê algumas informações que a gente nem imagina, mas aqui a gente vê que hackers invadem sistemas de 200 entidades na Rússia e na Ucrânia. Hackers tiram o site da ANEEL do ar após aumento da conta de luz. Então a ANEEL é uma empresa que tem um alto investimento em TI, um alto investimento em segurança da informação. É possível que exista uma empresa que cuide só de segurança da informação dentro da ANEEL e mesmo assim eles sofrem um ataque de phishing, que a gente chama, né? Que é o de
indisponibilidade de site, aquele site de pichação, enfim, uma empresa de um nível desse. Imagina das pequenas e médias empresas, né? Então isso é muito latente nas pequenas e médias empresas. Os hackers invadem o sistema de hospital do câncer e pedem resgate. Então aqui no mercado de saúde, e fraudadores brasileiros roubam dados de cartão de crédito. Isso aqui são só danos diretos. Com danos indiretos, como vazamento, a gente pode ver vários outros números, como por exemplo do Yahoo, que perdeu 350 milhões de dólares em valor de empresa antes de ser adquirida, só por causa de vazamento de dados. A Equifax e a Target também sofreram os mesmos dados, os mesmos prejuízos com vazamento de informações de cartão de crédito. E aqui a Target fala que pagou mais de 10 milhões de dólares em indenização só para indenização com vazamento de dados de cartão. Aqui a gente vê um grandíssimo resumo que fala o seguinte: as pequenas e médias empresas são 70% do total de ataques e, coincidentemente, 67% dessas pequenas e médias empresas não têm recursos de segurança da informação suficientes, tá bom? Então, com esses dois dados, a gente começa a ver várias outras coisas. A primeira delas é que 18 trilhões por ano será o custo do cybercrime até em 2021. Então a gente está numa crescente muito acentuada do mercado de segurança da informação. Isso quer dizer que todo mundo aqui tem mercado, tá? E mais uma vez, a concorrência é muito menor do que telefonia móvel hoje. E consequentemente até de vários outros produtos, principalmente cloud. Cloud hoje é um produto que tem muita concorrência, não tanto quanto segurança, tá bom? As perguntas que a gente falou, que a gente faz no cliente, seu cliente, o que você tem de segurança hoje? Então as respostas mais comuns hoje são: eu tenho um faro, ou eu tenho um antivírus, ou eu tenho um faro e antivírus, ou eu não tenho nada. Tá? Então essas são as respostas principais que a gente encontra hoje. E geralmente quando o cliente fala eu tenho um faro, ele fala que tem um faro de código aberto. Então ele coloca um servidor Linux lá, com um faro Linux rodando, e acha que aquele faro ele consegue fazer o serviço sozinho. Ou só um faro consegue responder isso sozinho. A gente geralmente comenta sobre essas respostas antes que o cliente faça essa resposta. E aí com isso a gente pergunta: e você, o que você tem, cliente? Então ele vai falar: ele tem um faro, eu tenho um antivírus, eu tenho um faro e um antivírus, eu não tenho nada, ou eu tenho um UTM, eu tenho uma empresa que faz a minha gestão de segurança aqui, eu tenho um equipamento mais completo, eu tenho isso, isso e aquilo. Ele vai responder. Mas na maioria dos casos vai ser uma dessas 4 respostas aqui, tá bom? E quando ele responde uma dessas 4 respostas, qual deles está protegido nesses casos? O que não tem nada, é óbvio que ele não está protegido. O que tem um antivírus ou um faro e antivírus, será que esse cara está protegido? Então, o primeiro caso é: um faro protege tudo? A gente vê que um faro hoje ele é basicamente um porteiro com algumas regras. Então ele responde a questões como: eu estou chegando na empresa e estou indo para o setor tal. Eu posso ir lá, o faro vai ver nas regras dele e vai falar: você que está vindo da empresa tal, indo para o setor tal, pode entrar ou não pode. Ele basicamente faz esse trabalho, tá? Então ele faz esse trabalho baseado no IP que ele tem de origem e qual o IP de destino que ele vai explorar. E aí o faro fala: esse cara pode ir ou não pode. É simplesmente um controle manual. Então, se ele tem esse controle manual e em alguns casos, algumas portas de acesso ele está autorizado a liberar, então nessas portas de acesso que eu tiver um ataque, eu não vou conseguir bloquear, né? Isso é lógico. Alguns outros tipos de ataque, como se a minha máquina está permitida naquele faro, e eu entrei com a minha máquina fisicamente com ameaça dentro, essas ameaças vão ser disseminadas a partir da minha máquina. Então esse tráfego já não passa por ele. Uma outra camada de segurança, que a gente vai falar mais na frente, que é o IDS e o IPS, são os que vão fazer a segurança da informação. Tá bom? Por favor, não atentem a esses dados, a essas informações muito, muito técnicas, porque a gente está falando só para vocês entenderem. Tá? Ataques de engenharia social são aqueles que eu vou ligar para a empresa e começar a perguntar, como são os primeiros ataques que aconteciam.
Então eu ligo para a Vivo, pergunto à Vivo como que eu faço para conseguir um novo chip. E se alguém me falar, ó, eu sou funcionário da Vivo, eu preciso de um novo chip funcional, é, e o meu, eu queria pegar um chip novo. O número da minha linha é tal. Então eu ligo lá e dou todos os dados do Elder e pego um chip funcional em nome do Elder. Então a partir dali eu vou ter internet para sempre. Enquanto o Elder for funcionário, eu vou ter internet e telefone para sempre, tá? Então isso é um ataque de engenharia social. Eu não preciso entrar no sistema da Vivo, mas simplesmente contatando alguém, usando algum funcionário e usando as informações que eu tenho para conseguir outras, tá bom? Então isso também é um tipo de ataque que o Faro não protege. Falhas no próprio equipamento, ou hardware ou software, e a vulnerabilidade em fragmentação de pacotes. Então são alguns dos exemplos que o Faro não protege. Então com isso eu posso ver que se eu tenho um Faro, será que eu estou protegido contra ataque do tipo de ransomware, bloqueio a sites maliciosos, filtro de conteúdo, enfim, eu tenho vários tipos de ataques diferentes. Então, se eu tenho um firewall só, será que eu estou protegido? Não, eu não estou protegido. Se eu tenho um antivírus também, será que eu estou protegido? Não, eu não estou protegido. Tá bom? Então a gente começa a ver várias coisas aqui e é onde a gente tem o grande portfólio de segurança da Vivo. Tá bom? A Vivo, ela tem uma empresa própria de segurança chamada Eleven Paths, onde ela desenvolve novas soluções de segurança. Essas soluções de segurança elas vão das mais variadas possíveis, desde fazer a segurança dentro da empresa do cliente para que nenhuma informação vaze a partir de lá, seja de uso malicioso ou dos próprios funcionários quererem vazar essa informação, como a gente vê uma vulnerabilidade latente no mercado de telecom, que é basicamente o mailing que a gente tem hoje. Então, o mailing que a gente trabalha da Claro, da Oi, da TIM, é exatamente um vazamento de informação que aconteceu nessas empresas. O mesmo acontece na Vivo também, não é diferente. Para que isso não aconteça, por exemplo, a gente já não tem, nós funcionários da Vivo, já não temos mais acesso à porta USB. Tá? Não chega lá e copiar a nossa base de clientes para vender como mailing. Então, isso é um vazamento tratado de segurança da informação. Existem várias formas de vazamento, várias formas, seja por USB, por e-mail, por OneDrive, Dropbox, enfim. A gente tem várias formas de vazamento e várias formas de fazer isso, usando soluções da Eleven Paths. Isso são alguns tipos de solução de segurança. Para todos os outros, a Vivo vai lá e compra soluções de segurança do mercado. As melhores soluções que o mercado está apresentando hoje. Então ela vai lá, compra essas melhores soluções e entrega como serviço para os clientes da Vivo. Tá bom? Exatamente isso que a gente está fazendo, é nesse nicho que a gente vai atuar hoje. Especificamente no contrato de MSS que a gente vai comentar. Então eu tenho uma oferta Fortinet e a gente vai ver que a outra oferta também é um contrato de MSS. Mas a Vivo termina chamando de Wi-Fi seguro, que é uma oferta de segurança gerenciada em cima de um portfólio de um produto de Wi-Fi. Tá bom? Então, por que que eu faria um contrato de MSS? Por que que eu faria um contrato de segurança gerenciada? Segurança gerenciada é quando a segurança da empresa do cliente é gerenciada pela Vivo. E quando o cliente precisaria comprar uma solução dessa, quando ele desconhecer os riscos ou quando faltar escassez, quando ele tiver escassez de recurso técnico, pessoas, produtos ou processos dentro da empresa dele para fazer segurança da informação, ou quando o modelo tradicional de MSS, que é o modelo tradicional eu colocar um funcionário dentro da empresa 24 horas, esse modelo tradicional ele é um modelo muito robusto, é inviável para pequenas e médias empresas manter um funcionário a mais dentro da empresa dele só para fazer segurança da informação. Ou várias outras coisas, como falta de apoio consultivo para gestão de segurança, ou ele não consegue comprar equipamento, ou contratar uma pessoa a mais para segurança, que é o CAPEX que a gente tem. Tá bom? Quando ele tem todos esses motivos, esse cara é um cara ideal para investir em segurança da informação. Então, basicamente, quem precisa de um contrato de MSS hoje? Todas as empresas, pelo menos pequenas e médias, que não conseguem ter uma pessoa dedicada para segurança ou um equipamento dedicado para segurança. Tá bom? Toda empresa que vocês forem visitar, eles precisam de segurança da informação. Ou eles já investiram, ou eles têm coisa para investir. E vocês podem ver que a maioria dos investimentos que eles já fizeram foram num firewall de código aberto, num antivírus ou em nada disso. Tá bom?
Então tem sempre um mercado para a gente explorar no cliente que a gente visita. É só fazer as perguntas certas. Beleza? Então o que o cliente faz para comprar a MSS? Ele basicamente tem uma empresa conectada na internet e essa empresa está conectada na internet por um link, ou por 2 links, ou por 3 links, independente do que ele tenha, ele precisa de internet para funcionar. Hoje ninguém funciona sem internet. O que a gente faz para tornar essa empresa segura? A Vivo vai lá e coloca uma camada de segurança no meio. Essa camada de segurança é um equipamento físico, tá? Então quem já viu o portfólio da Vivo, viu uma caixinha da Fortinet ou o Wi-Fi seguro, que ele simplesmente vai entrar aqui no meio do caminho. Esse meio do caminho é o link que sai da empresa dele, tá? Aquela caixinha, aquele modem que vai ficar aqui na casa dele. E esse modem vai se conectar a essa caixinha de segurança que a Vivo coloca. Então a Vivo entra no meio do caminho aqui na saída de internet dele, coloca um equipamento que faz toda essa camada de segurança. E para isso ela tem os analistas de segurança do nosso SOC também 24 horas lá. Para quem não sabe, SOC é o Security Operations Center, aquele centro de operação de segurança que é cheio de monitor, onde os analistas de segurança da Vivo ficam olhando para esses monitores alarmarem. Como é que esses monitores vão alarmar? Lá no SOC existem vários equipamentos que coletam os dados dessa caixinha e correlacionam eventos. Então, se eu tenho esse evento e tenho esse outro evento, esses 3 eventos se caracterizam, quando são combinados, como um ataque. Então, essa ferramenta que correlaciona tudo vai gerar um alarme de um provável ataque nessa caixinha. O analista vai lá, entra nessa caixinha por uma funcionalidade chamada VPN, que vocês devem ter ouvido falar, é um túnel de comunicação aqui, entra nessa caixinha e faz a gestão da segurança. Então, como é que ele faz a gestão da segurança? No momento do ataque, ou de um provável ataque, ele liga no cliente e fala: seu cliente, você está tendo um ataque, a gente pode remediar, o cliente autoriza o acesso, a Vivo vem aqui, acessa e toma a ação. No final da ação, ele manda um relatório para o cliente falando tudo que fez. Tá bom? Então é basicamente isso. O que essa caixinha tem? Ela tem antivírus de rede, ele elimina a necessidade do antivírus de desktop ou de servidor? Não, ele é uma camada a mais, tá bom? Ele faz filtro de conteúdo. A gente vai falar lá na frente o que é filtro de conteúdo. É basicamente, dentro da minha empresa, eu vou filtrar todo o conteúdo web que eu tenho. Filtro de conteúdo web. Então, tudo que eu tentar acessar é uma página web. Quando eu tento acessar essa página web, ele vai permitir ou não eu acessar essa página web. É uma página produtiva? Não, eu não vou permitir esse acesso. É uma página maliciosa? Eu também não vou permitir esse acesso. Então é basicamente o filtro de conteúdo contra acesso malicioso ou acesso produtivo, que é aquele que eu quero manter o meu funcionário trabalhando na hora do trabalho. Não vou deixar ele acessar site de pornografia, site de redes sociais, YouTube, nada disso. Tá bom? Então eu posso bloquear baseado na hora do dia. Só aí alguns clientes já pagam o investimento. Tá bom? Então eu vou permitir com que os meus clientes, os meus usuários, eles continuem trabalhando na hora do expediente. E lá no horário de almoço eu posso tranquilamente permitir o acesso a esses sites de redes sociais, tudo isso, mas manter seguro a outra camada. Então é bem granular esse acesso. Então eu também tenho uma camada de firewall, mas aqui eu não faço só um firewall, eu faço um firewall de próxima geração. É a evolução do conceito de firewall. É o Next Generation Firewall que a gente chama, tá bom? Qual é a diferença desse pro normal? O firewall normal, como eu falei, ele é uma listinha de proteção contra tudo que não está permitido nele, que é IP. Basicamente é IP, porta e protocolo. Se eu tenho isso configurado, IP, porta e protocolo, tudo que passa, baseado em IP, porta e protocolo, ele vai filtrar. Mas ele não tem inteligência de ver até o software que a gente está usando. Se o meu IP está permitido, eu estou passando o tráfego normal. Mas o que eu estou usando nesse tráfego do meu IP permitido? Eu estou usando, sei lá, Facebook. Mas dentro do Facebook, eu queria controlar algumas ações. Eu estou usando o Skype. Dentro do Skype, eu queria controlar algumas ações. Como, por exemplo, no Skype, eu posso permitir que na minha empresa eu faça conversa via áudio, via vídeo, via texto, mas eu não quero mandar arquivos, eu não quero que vaze arquivos da empresa, e muito menos receber ameaça pelo Skype. Posso fazer isso com o NG Faro?
Posso, eu consigo fazer isso em nível de aplicação, tá bom? Então é uma diferença do Faro que o cliente já tem lá para um Faro de próxima geração. Só aqui eu já faço coisas que o farol tradicional não faz. Prevenção de intrusão é uma camada que eu vou fazer a varredura interna. Depois que eu passei por um faro, então eu tenho uma máquina que eu tenho alguma ameaça dentro dessa máquina, e a partir dessa máquina, como a gente comentou, ele começa a fazer a varredura de portas de outras máquinas aqui dentro. Então, se eu tenho isso acontecendo, quem vai fazer a varredura desse tráfego é o IPS. Ele vai entender que aquele tráfego, uma porta, a máquina do Elder nunca fez varredura de vulnerabilidades, varredura de portas abertas para explorar a vulnerabilidade. Então, se a máquina do Elder nunca fez isso, o que ela está fazendo agora? É um tráfego anormal. Então ele vai lá e bloqueia essa porta automaticamente. É uma camada a mais de segurança. Como várias outras coisas que a gente vai falar lá na frente, principalmente o balanceamento de carga. Balanceamento de carga quer dizer que se eu tenho um link primário e um link secundário aqui, por exemplo, para redundância, eu posso balancear a carga desses links nessa caixinha aqui, tá bom? Então aqui nessa caixinha eu vou falar, todo o meu tráfego principal pode usar o meu link dedicado. Agora todo o tráfego de banda larga, redes sociais, YouTube, Facebook, jogos online, baixar filme, tudo isso pode usar esse outro link que eu tenho a DSL aqui, que é justamente para os usuários fazerem isso. Vão fazer de forma segura, mas tudo vai ficar aqui. Se o meu link principal cair, aí todo mundo vem para cá, tá bom? Mas eu consigo fazer esse balanceamento de carga normal. Se cair o segundo, vem todo mundo para o primeiro e fica usando os dois aqui. Tá? Eu posso balancear isso por usuário, por aplicação, por vários requisitos que a gente tem. Então essa é a caixinha da Fortinet que a gente faz um TM. É basicamente uma caixinha que eu coloco aqui e eu mesmo gerencio essa caixinha. Essa caixinha não é do cliente, tá? É uma caixinha da Vivo e basicamente esse serviço ele entrega equipamentos, tá? Não só o equipamento que a Vivo coloca no cliente, mas para fazer essa segurança, a Vivo também tem vários equipamentos aqui do SOC para fazer isso, para emitir relatórios, para correlacionar eventos e para monitorar todos os eventos que acontecem no cliente. Então ela coleta tudo isso, analisa nos equipamentos dela, vê no monitor dela e quem faz tudo isso, toda a interação, é um analista de segurança 24 horas. Então lá no SOC a gente tem mais de 50 funcionários, 50 analistas à disposição do cliente, trabalhando para o cliente também. Quer dizer que ele vai olhar para o cliente toda hora? Não, não vai. Assim não pagaria a conta de um contrato desse. Mas ele consegue, ele tem ferramentas para fazer essa correlação, tá bom? Para enxergar isso quando gerar um alarme lá. E isso é 24 horas. Então tudo que a gente vai conversar com o cliente é justamente isso, tá? Falar como funciona um contrato desse, até onde a Vivo vai, tá? A Vivo coloca uma camada de segurança, faz a gestão compartilhada, faz a gestão de segurança para você, não compartilhada, e coloca um equipamento de ponta aí para fazer tudo isso. Tá? Então com isso ela consegue entrar na tua rede, fazer a segurança para você e apresentar os dados que ela fez a segurança para você. Tá bom? Então mais uma vez, o que o MSS compõe? Ele compõe os equipamentos que eu entrego lá, a instalação, depois que eu entrego o equipamento no cliente, vai um técnico instalar esse equipamento, ele configura um túnel até que o nosso SOC consiga enxergar esse equipamento, esse túnel é chamado de VPN, tá? Quando o SOC começa a enxergar esse equipamento, começa o serviço de administração. É exatamente nessa terceira fase aqui que começa efetivamente o serviço e que o cliente começa a pagar, tá bom? Então é nesse caso aqui. Hoje a Vivo usa a solução, como eu comentei, da Fortinet. Então a solução hoje, segundo esse quadrante mágico do Gartner, quanto mais para lá, mais é líder de mercado. Então a solução UTM é a solução que faz todas aquelas camadas que a gente comentou de segurança numa caixinha única. Então, UTM significa, aqui embaixo, Unified Threat Manager, que é tudo junto. Então, se eu faço tudo junto na mesma caixinha, eu tenho um UTM, tá bom? O melhor UTM do mercado, segundo o quadrante mágico do Gartner, que é esse carinha aqui, é o da Fortinet. É justamente a parceria que a Vivo tem. A Vivo coloca uma das melhores caixinhas para fazer segurança. Ah, seu cliente, mas o cara pergunta, a Vivo, você faz isso no meu equipamento Acer, por exemplo? Não, não faz. A gente tem algumas marcas que a Vivo consegue fazer, como por exemplo,
Cisco, SonicWall, Sophos, Juniper e várias outras marcas, tá bom? Checkpoint. Necessariamente algumas marcas não conseguem ser feitas. O cliente tem um pfSense, que é uma das versões de código aberto hoje baseadas em FreeBSD. pfSense é o caso mais comum que vocês vão encontrar no mercado. Ah, eu tenho um Firewall Linux, eu tenho um Firewall pfSense. A Vivo pode pegar esse equipamento e fazer a gestão do meu equipamento? Não. A Vivo faz gestão do meu equipamento? Faz, mas não no pfSense. Se for um desses caras aqui, a Vivo consegue pegar esse equipamento e fazer só a camada de gestão em cima, MSS. Ele se torna mais barato porque a Vivo não precisa colocar um equipamento lá. E aí a Vivo vai pegar esse software, vai renovar esse software a partir da data que tem um vencimento para o software, e a partir dali ele vai assumir a garantia desse equipamento, tá bom? Então é basicamente isso, ela faz, mas não em cima de qualquer equipamento, justamente por não conseguir enxergar o tráfego como precisa, não ter todas as camadas de segurança que precisa ser feita, tá? Então ela não faz em cima de qualquer equipamento de segurança da informação. E esse é o preço, pessoal. O contrato de segurança da Vivo ele começa de R$ 409 para 36 meses e vai aumentando conforme vai diminuindo o prazo, tá? Então, se eu quero um prazo de 12 meses, eu tenho R$ 609. Se eu preciso de uma caixinha até 30 MB de banda internet ou 40 usuários simultâneos conectados nessa caixinha, aproximadamente, eu tenho essa caixinha aqui, tá? Então é o plano 1. Se eu tenho um ambiente um pouco maior que isso, esse ambiente, a empresa que eu vou visitar, ele não tem só 40 usuários, ele tem até 60 usuários. Então aqui eu preciso colocar uma caixinha maior para processar todos esses tráfegos. Helder, isso é um limite da caixa? É um limite prático? Ou seja, se chegou a 60 usuários, 61 ele não consegue? Não, não é bem assim, tá? Isso quer dizer que o limite teórico da caixa, segundo o fabricante, é para processar dados, considerando todas aquelas camadas de segurança implementadas, para aproximadamente 60 usuários. Ou seja, se eu colocar 80 usuários numa caixinha de 60, essa caixinha vai travar. Ela não vai conseguir processar todo mundo. Então, vamos evitar o caso de colocar uma caixinha de R$ 500, ao invés de colocar 80 usuários nesse carinha aqui de 400, o cliente vai dar uma forçada para pagar menos por mês. Então, a gente vai evitar esses casos. Vai colocar esse cara que tem 80 usuários ou até 100 usuários, tá? Aqui está errado. Eu vou arrumar isso na apresentação. Mas vocês já podem considerar até 100 usuários. A gente vai evitar esse caso do cara que tem 100 usuários e quer pagar R$ 409. Aí não dá, tá bom? Então é nessa faixa de valores mesmo. Helder, o cara tem mais de 100 usuários ou tem mais de 80 MB de banda dedicados. Como é que a gente faz? A gente vai tratar como projeto especial. Preciso mandar para o pré-vendas e ele vai voltar uma proposta com esse preço, tá bom? Então a gente tem 3 cenários de prateleira aqui que eu consigo fazer para o cliente. Outra pergunta, Helder, eu tenho uma rede de farmácias, onde que eu vou colocar isso? A gente vai responder, quantas saídas de internet ele tem? Ele tem uma só nessa rede de farmácias? Não, ele tem uma para cada farmácia. Do contrário, ele não se comunicaria. Então, para cada saída de internet de cada farmácia, ele coloca uma caixinha dessa. Então, se eu tenho uma farmácia com 30 MB de link ou até 40 usuários, eu coloco uma caixinha dessa. Ah, Helder, mas R$ 409 é muito caro. Ele só tem 10 usuários. Pessoal, isso não é caro. É muito barato, tá? Para 10 usuários ou para 5 usuários, esse equipamento e esse serviço são muito baratos. Então, o mínimo possível que essa caixinha pequenininha consegue é até 40 usuários simultâneos, tá? Ele consegue processar o tráfego de 40 usuários simultâneos. Então não tem um preço mais barato que isso. Esse é o menor preço que a gente tem. E mesmo assim, quando a gente fala de todo o serviço, a gente vê que é muito barato. Pensem sempre naquelas 3 coisas que a gente falou. Falou de MSS, o que é MSS? Pessoas, produtos e processos que eu entrego a mais para o cliente de segurança da informação que ele não consegue ter com a mesma qualidade na empresa dele sozinho. Pessoas, ele não tem pessoas suficientemente dedicadas para a segurança da informação, não tem pessoas qualificadas para a segurança da informação o suficiente, e pessoas maduras o suficiente para a segurança da informação para conseguir agir quando tiver um ataque, no momento do ataque, de forma rápida, como o nosso SOC age, tá?
Nosso SOC é uma sala com 50 analistas, que conversa com outro SOC no Chile, que conversa com outro SOC em Madrid, na Espanha. Esses SOCs eles ficam conversando sobre ataques e tendências de ataques. Então eles têm muito mais maturidade do que um profissional dentro da empresa. Além disso, o profissional dedicado de segurança que o cliente vai ter, esse profissional não vai estar lá 24 horas. Então precisaria de mais de um. Precisaria pagar hora extra, direito trabalhista, tudo isso, quando a gente fala para o cliente, ele vai falar, realmente é muito mais caro. Tá? Então só um funcionário pagaria esses R$ 400 aqui no mês. Alguém fez uma pergunta? Cortando o áudio, Vanessa. Beleza. Vou dar um tempinho, eu espero que tenha voltado aí. Vamos lá, pessoal, vou continuar, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, a gente tem essas três faixas, esses três modelos, tá bom? E a gente pode fazer a oferta de 36 meses de cara ou de 24 meses de cara. Eu vou mandar esse material como PowerPoint, vocês podem editar esse material, apagar 36 e começar a apresentar com 12 ou 24 meses. Vocês fazem o que vocês quiserem aqui, tá bom? Podem praticar preços maiores que isso, mas não menores. Esse é o menor preço realmente que a gente entrega de produto pronto, produto prateleira. A gente tem dois casos. Os dois casos são: eu tenho uma caixinha que eu vou vender para um cliente direto, e outro caso é um cliente que tem várias possibilidades de várias caixinhas, e inclusive ele quer redundância. Ele quer em cada empresa duas caixinhas dessa, uma redundante da outra. Ele quer um par de caixinhas dessa. Então, nesses casos maiores, a gente vai tratar como projeto especial. Para todos os outros, a gente vai vender como prateleira nesses preços, tá? Que é a maioria dos casos que a gente consegue entregar. Pode perguntar, Rafael. É só tirar do mudo e perguntar, cara. Rafael perguntou se pode fazer pergunta agora. Pode fazer quando vocês quiserem, pessoal. É pra vocês. Então é isso, pessoal. Esse é o MSS, tá? É um serviço de segurança gerenciada, onde a Vivo coloca uma camada de segurança para fazer a gestão de segurança, tá bom? O que que o cliente paga? Pelo equipamento, pelo profissional, pela gestão? Ele paga R$ 409 e nada mais, tá? Se a empresa dele for desse tamanho. Se a empresa dele for um pouco maior, ele paga um valor maior para 36, 24 ou 12 meses. E se for um pouco maior que isso, projeto especial, tá bom? Esses são os casos que a gente tem de MSS. A mesma coisa para Wi-Fi seguro. A gente vai fazer o mesmo modelo. Esse equipamento é compatível com o link de qualquer operador, então ele precisa ser cliente da Vivo, precisa ter plano da móvel da Vivo, precisa ter um link da Vivo, não precisa ter nada da Vivo, pessoal. Nada. Aqui é um serviço de segurança que a Vivo presta em cima de links de outras operadoras, enfim. A pergunta do Rafael é se o Wi-Fi seguro funciona com a DSL. O MSS também? Sim, o MSS funciona com a DSL. Alguns casos que a gente vai ver é o seguinte: o cliente ele tem várias localidades, como o caso de uma rede de farmácias ou rede de hospitais, enfim, ou uma rede de lojas de varejo, e algumas localidades ele não tem link da Vivo, nem link dedicado da Oi, da Embratel, da Algar ou de nenhuma outra operadora. Como é que a gente vai fazer a segurança desse cara se ele só tem uma DSL? A gente vai fazer a segurança desse cara colocando um link ADSL lá, ou se ele tiver também um link 4G, essa caixinha suporta, ele tem uma porta USB lá, que eu coloco um modem 4G, fazendo a redundância ou até o link principal dessa empresa, tá bom? Então a gente consegue fazer em cima de qualquer link. O que vai variar aí é a qualidade do link que ele tem lá para isso. Mas a gente consegue fazer a segurança no link que ele tiver, inclusive fazer redundância, tá bom? Essa foi a primeira pergunta do Rafael. A segunda é: pode fazer upgrade do contrato no meio da vigência de um contrato? Claro, para cima pode tudo. Eu tenho uma caixinha, fiz uma expansão, essa caixinha não suporta mais.
Então eu faço uma expansão para uma caixinha maior. O ideal é que no momento zero eu entenda qual é o momento do cliente. Eu tenho uma capacidade de expansão nos próximos 36 meses para quantos usuários, para quanto de banda. Eu tenho 40 usuários hoje, mas eu vou ter 100 usuários até o final do ano, ou no próximo ano, ou daqui a 2 anos. Então vamos pensar mais no momento de expansão. Isso vai acontecer porque quando eu vendo um contrato desse, esse contrato ele vai ser imputado. O cliente assinou o contrato, a gente pegou esse contrato, colocou lá no Siscom, isso vai para a mão de um gerente de projeto que vai acionar o cliente. Ele vai confirmar todas as características do ambiente do cliente, como por exemplo, banda, quantidade de usuários, aplicações, quais são as configurações que ele tem hoje, o que ele precisa ser feito nesse momento de implementação do contrato. O gerente de projeto vai confirmar tudo isso. E se ele constatar que o cliente comprou uma caixinha do plano 1 e ele tem 80 usuários ou 60 usuários, essa caixinha não vai suportar, vai travar. E o gerente de projeto vai bloquear e vai mandar voltar esse contrato para que seja feito um novo contrato. Tá bom? Então, mesmo que o contrato seja entregue e validado, o gerente de projeto vai travar essa venda. Tá bom? Para evitar que esse equipamento seja investido, a Vivo vai precisar trocar esse equipamento e vai gerar um gasto muito maior para a Vivo. Então, o gerente de projeto vai sim travar a compra desse equipamento. Tá bom? Então, para cima, tudo pode. Eu preciso fazer uma aquisição de um novo. Eu preciso ter um plano maior. Agora, já que eu vou fazer uma aquisição no terceiro ano de contrato. Beleza, então ele pode realmente subir o contrato aqui. Eu preciso de redundância, eu quero 2 caixinhas redundantes agora. Posso ir em um projeto especial? Pode, a gente pode fazer tudo para cima. Para baixo aqui não pode. Não, eu tenho essa caixinha aqui, eu quero pagar menos agora. Não, é um contrato fidelizado com multa. Tá bom? Porque a multa, porque o equipamento ele é comprado e importado pela Vivo da Fortinet direto e entregue para o cliente, para esse cliente. Então a Vivo não vai lá e resgata o equipamento e coloca outro no ambiente, tá bom? A quantidade de usuários seria o total de máquinas e dispositivos conectados. Exatamente. Posso colocar um roteador Wi-Fi após o UTM? Pode. Se o cliente já tem Wi-Fi, ele pode fazer o Wi-Fi da modalidade dele. É importante lembrar que quando a gente coloca um Wi-Fi comum, a gente está abrindo portas não protegidas para o mundo externo. Então, se eu tenho uma empresa, a minha empresa está conectada, ela toda conectada, cabeada, e eu coloco um equipamento Wi-Fi sem segurança, eu estou abrindo as portas da minha empresa, estou abrindo a minha rede toda para qualquer visitante sem fio que passa perto da minha empresa. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Já tiveram clientes que venderam Wi-Fi mais Fortinet? Sim, tem clientes que compram os dois, tá? Um Wi-Fi mais um Fortinet, um Merak mais um Fortinet. Então eu tenho 2 contratos de MSS no mesmo cliente. Então eu tenho uma camada de segurança onde algumas funcionalidades são desabilitadas em um equipamento, mas habilitadas em outro. Tá bom? MSS UTM funciona com o IP dinâmico? Não, não funciona. A única premissa que a gente precisa ter é para que o nosso SOC consiga enxergar esse equipamento e gerenciar esse equipamento, eu preciso ter um IP fixo. Se for um ADSL, eu preciso ter um IP fixo da operadora lá. Com esse IP fixo da operadora, eu consigo estabelecer uma VPN, um túnel, até chegar a esse equipamento e manter a gerência desse equipamento o tempo todo. Tá bom? Então a única premissa é, preciso ter um IP fixo. Tá? O cliente consegue contratar isso também com um contrato de banda larga, tradicional. Beleza? Bom, esse é o preço, tá? Das caixinhas Fortinet. Funcionam em qualquer operadora e a Vivo demora de 30 a 60 dias para entregar essa caixinha da Fortinet no cliente, tá? Para reposição, a Fortinet repõe no próximo dia útil. Então, queimou o equipamento hoje, no próximo dia útil a Fortinet vai lá e repõe esse equipamento. O equipamento queimou por descarga elétrica. O cliente não tem nenhuma proteção, descarga elétrica. A Vivo vai repor esse equipamento? Não, não vai repor esse equipamento. O cliente precisa pagar se for descarga elétrica, mau uso, roubo de equipamento, alguma coisa assim. Fora isso, todo o dano no equipamento, toda a falha do equipamento, física do equipamento próprio, a Fortinet vai lá e coloca outra no lugar. Tá bom? Helder, beleza, eu gostei desse negócio. Como é que eu vou entregar uma proposta
para o meu cliente com todos os detalhes desse contrato. Vocês têm um precificador já, que o precificador é uma planilha do Excel. Detalhe, só funciona em novas versões do Excel, não funciona naquele Excel 2007, 2010 que eu tenho, não vai funcionar, tá bom? A gente vai basicamente preencher os dados que eu tenho em asterisco aqui. No inscrição estadual, a gente vai escrever isento. Tá? Já está pré-preenchida para vocês, tá? E vocês vão complementar com o que vocês têm aqui. Lá embaixo tem um botão gerar proposta comercial, onde ele vai gerar uma proposta no Word. Vocês salvam como PDF e mandam para o cliente de vocês, tá bom? Lá embaixo vocês vão colocar também qual é o plano ideal, se tem relatório mensal ou não. Importante que esses planos, esses valores aqui, eles estão sem relatório mensal. Se vocês já quiserem colocar o relatório mensal aqui no valor, eu recomendo, tá bom? Eu sempre vendo com relatório mensal, essa caixinha. E o cliente sempre quer comprar com relatório mensal. O que é esse relatório mensal? Esse contrato, ele tem algumas limitações. Qual é a limitação? O cliente não sabe nada que acontece a menos que ele peça a informação do contrato dele. Está sendo gerenciado e a segurança da informação só é vista quando não tem. Então eu tenho um ataque, aí eu vou descobrir que eu não tenho segurança da informação. É como seguro de carro, a gente paga para não usar, não é? No relatório mensal eu entrego um documento com 60 páginas falando tudo o que aconteceu na empresa dele. Todos os tipos de ataque, as tentativas de ataque que tiveram sucesso e as que não tiveram sucesso. As tentativas de acesso web, quais foram os usuários que mais consumiram banda e quais foram aplicações que mais consumiram banda, quem acessou o quê, quais portas estão demandando mais acesso, mais banda, enfim. É uma varredura de tudo que acontece na empresa. E como isso acontece? A Vivo vai lá e configura no equipamento algumas informações para serem exportadas para o SOC. Quando ela exporta, durante todo o mês, todo dia, ele está exportando. O equipamento está trabalhando e está exportando dados também para o nosso SOC. No final do mês, a Vivo pega esses equipamentos todos e consolida e emite um relatório com todas essas informações e devolve para o cliente. Com isso, o cliente consegue enxergar e usar essas informações. Então, a gente vende da seguinte forma. Para o dono do negócio, ele vai passar a ter informações que ele nunca teve da empresa dele e com isso ele pode tomar decisões como mandar um funcionário embora, chamar a atenção do funcionário, fazer novos investimentos, novas contratações de link. Ou seja, se eu estou precisando de mais link para minhas aplicações aqui, minhas aplicações estão lentas, e eu estou vendo que eu estou demandando toda a minha banda com essas aplicações críticas, eu preciso de mais banda. Então eu vou lá e contrato mais banda. Ou não, essa minha banda está toda com o YouTube. Então eu vou lá e abro um chamado com a Vivo e falo, Vivo, restringe essa banda aí do YouTube para 2 MB. Dos meus 10, só 2 vão ser usados para YouTube. O restante vai para o restante das aplicações aqui. Então eu começo a ter muito mais poder de decisão em cima disso. E também para o lado do funcionário de TI, para o profissional de TI dessa empresa, eu vou entregar muito mais respaldo técnico para ele. Eu tenho muito mais informação do que ele teria. Então, que informações ele consegue entregar para o dono da empresa? Sem esse relatório, ele não tem nada. Ele não tem nem informações de auditoria. Então, se teve um ataque, vai a auditoria da empresa dele, o que ele tem para entregar? O cara vai simplesmente pegar esse cara da TI, mandar embora e contratar outro porque ele teve um ataque. E aí ele vai falar, não, olha só, a gente fez tomou essas ações baseado nas informações que eu tenho de tráfego aqui do meu relatório mensal. Então é muito mais informação. O que mais existe de valor nessa solução é esse relatório que a gente consegue entregar para o cliente. E para manter funcionando essa ferramenta de relatórios, o cliente paga por um pedacinho do uso dessa ferramenta, que é R$ 69,90 por mês. Tá bom, pessoal? Então, detalhado para vocês o que é essa ferramenta de relatórios. Eu vou mandar um link com um relatório desse de exemplo para vocês darem uma olhada ou passarem para clientes. Então aqui vocês vão gerar a proposta para o cliente e vocês vão mandar também um modelo de relatórios para o cliente dar uma olhada em tudo que ele consegue ver, tá? Então é isso, os dados do GN são o GN da Vivo que atende vocês, tá? E o GN Cross sou eu, tá bom? Então vai ficar meus dados na proposta aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida no plano que vocês vão escolher, podem consultar a gente para não fazer isso errado. Vocês vão mandar uma proposta com meu nome e eu estou passando a planilha para vocês fazerem isso de forma cautelosa, tá bom? Cuidado, e na proposta vocês vão mandar com o nosso nome aí, mas você já tem informação pronta para mandar para o cliente, tá bom?
O segundo produto que a gente falou também é um contrato de MSS, tá? De segurança gerenciada, mas a Vivo tratou esse contrato de segurança gerenciada como Wi-Fi seguro. Ele se chamava Wi-Fi gestionado, porque era a Vivo geria esse equipamento e a configuração desse equipamento, passou a chamar mais comercialmente como Wi-Fi seguro. A gente tem mais alguma pergunta aqui? Não estou vendo o slide. Calma que está carregando ainda, César. Me dá um joinha aí quando você conseguir ver o slide do Wi-Fi seguro, tá? Deu certo aí, pessoal? Todo mundo tá vendo o slide já? Beleza. Então aqui, como vocês podem ver, a única coisa que mudou, além do preço, foi a marca do equipamento. Então esse equipamento ele perde um pouco de funções de segurança e ganha um pouco em funções de Wi-Fi, tá? Esse equipamento ele se compara àquele Wi-Fi que eu compro na feirinha lá por R$ 80 e não pago nunca mais nada para ninguém? Não, não se compara, tá? Na prática eles fazem a mesma coisa, tá? Só que fazem a mesma coisa para minha casa. Para uma empresa, não. Para uma empresa eu preciso colocar muito mais requisitos de segurança, muito mais requisitos de gerenciamento. Ele me dá muito mais informações e muito mais possibilidade. Eu consigo manter o histórico de acesso desse equipamento muito maior, ou seja, eu entrego o acesso para todo mundo, de graça, por exemplo, em troca de um acesso patrocinado. Ou seja, todo mundo vai acessar dentro da minha empresa a internet, navegar no YouTube, vai ver seu filme no Netflix, no seu telefone. Só que a contrapartida para isso é que eu consigo começar a controlar o acesso desse cliente. Eu consigo, por exemplo, exigir um check-in no Facebook. Então, com isso, eu vou ganhar uma publicidade de graça, né? Não de graça, mas em troca desse acesso que eu estou dando para ele. Então, eu ganho a publicidade da minha empresa lá. Então, algumas soluções fazem isso, mas não mantêm o histórico de acessos. A gente consegue entregar isso por equipamento. Então, quando eu faço uma oferta de link para o cliente, eu posso fazer uma oferta de link mais um Wi-Fi seguro. Se o cliente tem uma empresa e tem vários tipos de acesso, eu consigo colocar várias anteninhas dessa para o cliente também. E essas anteninhas elas terminam se conversando, tá bom? Nesse plano 1 as anteninhas não se conversam, tá? É importante para isso. Sabe para isso. Ele é uma anteninha autônoma, então se for um carinha só, eu consigo entregar esse. Se for mais de um, é interessante que a gente faça no plano 2 ou plano 3. O que é se conversar? Uma anteninha pode assumir a área de cobertura da outra, aumentando o poder de irradiação de sinal. Então, se eu tenho duas anteninhas ou três anteninhas, uma do lado da outra, eu posso fazer essas três se conversarem e trocarem o acesso de usuários. Então, eu faço com que vários usuários sejam balanceados. Então, se eu tenho 50 usuários, 15 vão para cada uma das três anteninhas. Se eu estou me deslocando entre essas três antenas num corredor, eu não perco conectividade, então eu faço o handover do meu sinal entre essas antenas sem perder a conexão. Eu me desconecto de uma e conecto de outra sem cair, efetivamente. E eu consigo fazer com que, na falha de uma dessas antenas, as outras aumentem o ambiente de cobertura para suprir a falha de uma dessas antenas, tá bom? Então a gente tem várias funcionalidades de segurança. Eu consigo fazer o rastreamento de um usuário pela minha rede, fazer a triangulação de sinal e localizar um usuário na minha rede, ou um cliente, ou um funcionário, ou um dispositivo, qualquer coisa que seja o Wi-Fi, eu consigo fazer o rastreamento ou a localização exata desse equipamento, tá? Com uma margem muito pequena de erro, dependendo, claro, da implementação, né? E quem faz essa implementação é a Vivo, baseado
numa planta baixa ou num projeto que a gente tenha de AutoCAD, eu consigo fazer o dimensionamento exato ou bem aproximado dessa planta e entregar essa solução. Então a gente tem essa solução e ela basicamente faz firewall e Wi-Fi, controla visitantes e também tem um filtro de conteúdo web na própria caixinha, tá bom? Essa caixinha começa de R$ 199 e vai até R$ 329. Vai aumentando também conforme diminui o prazo. Tá bom, pessoal? Ele também funciona em links de qualquer operadora, mas ele não faz balanceamento de links. Então a gente tem esse caso do Wi-Fi seguro, onde é uma ferramenta muito interessante para qualquer estabelecimento comercial que não tem Wi-Fi para os seus clientes. Ele coloca um Wi-Fi seguro, necessariamente seguro, e consegue fazer várias funções de segurança ao mesmo tempo, por um preço mensal bem pequeno, tá? E a Vivo também faz a gestão desse equipamento. Então, o cliente só precisa ligar lá e falar: Vivo, faz a configuração tal, bloqueia o site tal, permite o site tal, tá bom? E toda a gestão disso é feita num portal web que fica na nuvem. Não tem nenhum equipamento na casa do cliente além do Wi-Fi. Então, é só uma anteninha que chega para o cliente também, tá bom? Merak também é um dos melhores fabricantes de Wi-Fi do mundo, tá bom? Esse é o Wi-Fi seguro. Então, por que eu colocaria o Wi-Fi? Atualizar a rede Wi-Fi, obter mais velocidade. Então, aqui a gente tem um monte de informação nesse slide para vocês, falando o acesso às redes Wi-Fi em poucos minutos, sem comprometer a segurança. Então, eu não estou abrindo a rede colocando Wi-Fi na minha empresa. Eu consigo segmentar a rede da minha empresa para acesso interno e para acesso de visitantes. Eu tenho duas redes lá disponíveis: rede de visitantes e rede por exemplo, Casas Bahia. Então eu tenho Casas Bahia e Visitantes, dois nomes de rede que eu vou usar na hora que eu for conectar, tá bom? Eu posso ter várias redes diferentes. Enfim, eu posso fazer várias coisas, inclusive com o controle de visitantes, eu consigo fazer com que no meu negócio, quais são os visitantes frequentes. Então eu estou tendo acesso de visitantes frequentes, esse cara aqui é a terceira vez que vem, ou é o meu vizinho que está pegando a minha internet aqui? Eu vou lá e limito a banda do meu vizinho para 10K ou 1 mega por dia, né, por acesso. Então eu consigo tomar várias decisões. Até a decisão de que se eu tenho o mesmo cliente acessando o meu Wi-Fi a todo momento, eu consigo gerar insights de negócio também a partir disso. Então, por exemplo, se eu quero mandar uma informação, pô, é a terceira vez que você está conectando o meu Wi-Fi aqui, você ganhou 20% de desconto na compra hoje para o produto que você não comprou ainda. Eu tenho na minha base, se ele comprou camisa, terno, cinto, mas não comprou sapato, vou mandar uma promoção de sapato. Se tem um ano que ele não comprou uma camisa, vou mandar uma promoção de camisa. Renova suas camisas aqui para você, já que você é um funcionário, já é um cliente fiel. Então eu tenho todo esse controle do meu Wi-Fi. Eu sei quem entrou aqui. Da mesma forma se eu tenho um ataque na minha empresa e a Polícia Federal bateu na minha porta, quem usou o meu Wi-Fi? Qual foi o ataque que surgiu do meu Wi-Fi e quais são os dados de autenticação que eu tenho? Dados de redes sociais, de Facebook, alguém acessou a minha rede para gerar um ataque, eu tenho esse controle, tá? Isso, pessoal, é mais comum do que acontece. A polícia chegar na minha empresa pedindo os acessos. Então ele pede o acesso Wi-Fi, ele perde os dados das câmeras, ele perde tudo isso. E aí eu conseguir entregar isso é uma coisa muito mais fácil com esse tipo de rede do que eu só ter aquele Wi-Fi que eu consigo ver quem está conectado naquele momento e aquilo não gera nenhum histórico para mim, tá bom? Então são essas informações que a gente consegue ter. Por que investir em Wi-Fi free? Tá? Se a empresa não tem um Wi-Fi na empresa dele hoje, a gente começa a falar. O ranking dos hotéis, por exemplo, quando eu entro no hotels.com, ou no TripAdvisor, ou no Booking.com, a gente vai ver que a maioria do ranking dos hotéis ele está baseado na qualidade de serviço. O cara só está preocupado em duas coisas que vocês vão ver lá. É a cama boa e o Wi-Fi bom, rápido. Tá? Então, se o hotel principalmente para acesso corporativo, ou seja, eu estou lá a turismo de lazer, então é isso que a gente vê a qualidade do nosso hotel sendo classificada lá. Então isso se estende para vários outros negócios. Se eu tenho uma rede de varejo, é interessante que eu tenha na palma da mão as ofertas que eu tenho dentro da minha loja
sejam interessantes para dar experiência para o meu usuário. Ou um bar, ou uma rede de varejo, ou um posto de gasolina, tudo que eu tenho de mercado, ele se torna de mais valor quando eu entrego o Wi-Fi para o cliente. Tá? Os clientes, 96% dos clientes preferem estabelecimentos que oferecem Wi-Fi e retornam lá por isso. E é uma forma de promover marcas também. Então, desde propaganda na hora do check-in até promoções que eu consigo fazer. Você que se conectou no nosso Wi-Fi agora, anuncie o voucher promoção do dia 20% para qualquer compra que eu faço hoje. Então, tudo isso a gente consegue aumentar a nossa fatia de rentabilidade usando o Wi-Fi, tá bom? As características do nosso produto hoje, do nosso serviço, na verdade, o Wi-Fi como serviço, são sinal de alta qualidade, analytics, eu tenho mais análise de tráfego, onde o cliente teve, quando ele se autenticou, quantas vezes ele voltou na minha empresa, tudo isso eu consigo fazer. E principalmente qual foi o percurso que ele fez no meu supermercado, por exemplo. Então, se eu estou vendo todos os usuários nesses corredores 1, 3 e 4, por que ele não vem no 2, né? Então eu posso ir lá e reposicionar os meus produtos nas minhas prateleiras para aumentar o meu fluxo naquele corredor ou as vendas num produto que eu não tenho, tá bom? Gerenciamento todo na nuvem, eu tenho um portal bem interessante, bem intuitivo, bem bacana para vocês verem a empresa de vocês e onde esses caras estiveram e principalmente para aquelas empresas que têm presença no mundo todo. Se eu tenho uma loja em Brasília, uma em Manaus, uma em Palmas, uma em Goiânia, eu consigo fazer a gestão na mesma console, no mundo todo, tá bom? E colocar políticas diferentes por loja, a mesma política para todas as lojas, tudo isso. Eu tenho controle de segurança para abrir a minha rede só para o que eu quero, compartilhar só o meu link e também manter o controle de quem acessa o que, tá bom? Uma pergunta aqui, Wi-Fi seguro, o cliente tem alguma ferramenta onde ele mesmo pode fazer a gestão ou apenas ligando na central? O Wi-Fi seguro ele faz a gestão web, tá bom? Então ele tem alguns acessos de leitura, ele faz o monitoramento. A gestão quem faz isso é a Vivo, ele está contratando a Vivo para fazer, então não faria sentido ele fazer, tá bom? Se for alguma coisa rápida, na prática ele tem um acesso à máquina, alguns acessos à máquina, ao equipamento, né, na verdade, mas na prática esse contrato de gestão é feito pela Vivo. Não existe o contrato de gestão compartilhada, tá? Esse equipamento a gente consegue vender também, tá? O cliente pode comprar o equipamento, mas você vai ver que esse equipamento ele é muito mais caro quando é comprado e o cliente não vai ter o principal, que é o serviço que a Vivo presta. Toda hora, 24 horas, e os equipamentos todos que estão lá no nosso SOC sendo usados pela Vivo. O profissional disponível e os equipamentos lá da Vivo. Então é interessante que ele mantenha isso na mão da Vivo, tá bom? No Wi-Fi seguro ele tem um acesso sim limitado à console web lá. No MSS da Fortinet não. Ele tem um acesso, mas é bem mais limitado, é somente leitura. A outra pergunta do Léo foi: limita a banda por usuário ou por senha de rede? Tipo, quem entra na rede pública, a banda fica limitada. Sim, a gente consegue limitar por usuário ou por perfil de usuário, que é o mais usado. Quando eu limito por usuário, isso dá um trabalho danado, uma trabalheira muito grande. Então a gente geralmente faz isso por perfil de usuário. Se é visitante, está aqui a política normal. Se é administrador de rede, está tudo liberado. Se é presidente da empresa, também está tudo liberado, menos acesso a banco de dados. Por que isso? Porque o presidente da empresa não sabe o que fazer no banco de dados, ele vai pegar uma ameaça na máquina dele e chega até o banco de dados. Então a gente proíbe isso também. Então tem várias políticas que a gente consegue endereçar por perfil, tá bom? Respondido, se não, é só avisar. Uma coisa que eu pulei, nos nossos preços, e eu estou voltando o slide lá agora, a gente tem algumas limitações de contrato, tá bom? São os atendimentos por mês. Se eu estou no plano 1, seja do Wi-Fi seguro do MSS, no plano 1 ele me dá 3 interações por mês com o nosso SOC. Ou seja, é um chamado por semana praticamente. E aqui eu tenho mais de um chamado por semana. Então eu tenho 20 regras para mudar de firewall, 20 sites que eu quero bloquear, 2 VPNs que eu quero abrir. Eu posso fazer tudo isso na mesma interação, no mesmo chamado que eu abro? Posso. E eu vou gastar só um chamado, tá?
Então por que eu tenho esse limite contratual? Só para evitar abuso de acesso, tá? Então na prática não existe nenhum controle. Helder, quanto é que é um chamado a mais? Cara, nem sei te falar. Hoje não tenho precificação para chamado avulso. Então isso não existe controle hoje efetivo. Mas a gente tem um limite contratual para que o cliente não faça um custo de Faro por telefone, não fique enchendo o saco do Faro, do nosso SOC, justamente porque esse contrato é muito barato, tá bom? Então a gente coloca um limite de 3 interações por mês para que o cliente faça suas adequações. E aqui nos maiores planos, 5 interações por mês, tá bom? Mas mais uma vez, é um limite contratual. Isso não existe na prática. O cliente pode ficar despreocupado quanto a isso, tá bom? Mais uma vez, o cliente consegue medir a taxa de captura de dados, medir a quantidade de novas visitas que ele teve no estabelecimento pelo Wi-Fi, taxa de retorno no estabelecimento, quanto que ele consegue com esse estabelecimento usando o Wi-Fi conseguir de publicidade, enfim, visitas novas de usuários, número total de visitantes ou visitantes por estabelecimento. Ele vê os gráficos simples e detalhados dessas informações pelo histórico de tempo e filtra por dia, por semana ou por meses o comportamento desse Wi-Fi por lojas. Tá bom? É bem bacana. Esse aqui é um exemplo de gráfico que a gente colocou aqui. Ele pode acessar esse portal em tempo real pela web, de qualquer lugar que ele tenha, seja o funcionário de TI, o terceirizado de TI, ou o dono da empresa, e consegue ver como é que está o acesso por visitantes. Quantos clientes por dia visitaram o Wi-Fi dele, top clientes que estão usando, quais são os dispositivos que estão mais acessando. Eu posso chegar no dispositivo desse e implementar uma política de filtro de banda, por exemplo, ou colocar esse cara na categoria de heavy users, e esse heavy users vai ter uma banda limitada. E eu posso também colocar splash pages, que são aquelas páginas que aparecem quando eu logo numa rede de hotel, por exemplo. Entre aqui e coloque seu sobrenome e senha, e lá eu posso colocar propaganda, redirecionamento para outras páginas, site de promoções, qualquer coisa eu posso fazer isso para aumentar o meu fluxo de vendas, principalmente fazer com que esse cliente obrigatoriamente faça um check-in na rede social para ganhar acesso à rede Wi-Fi, tá bom? Então a gente tem várias possibilidades do Wi-Fi seguro. Essas são as diversas diferenças que a gente tem de um Wi-Fi seguro para um Wi-Fi doméstico, que a gente coloca caseiro, que é simplesmente o cliente não está comprando Wi-Fi, ele está comprando problema para a empresa dele, tá? Aqui na nossa casa é muito bom para nossa casa, mas mais uma vez, não sei se eu comentei com todos, a gente estava vendo casos lá fora de ataques a babás eletrônicas, tá? Então o que a gente começa a ver da internet das coisas é que quando a gente abre o Wi-Fi da nossa casa, se eu tenho uma babá eletrônica com a câmera, eu estou vulnerável também a esse equipamento se eu não coloco uma camada de segurança para que os ataques não cheguem a esses equipamentos que não têm condição de proteção, tá bom? Então, o caso da babá eletrônica foi que um pai de uma criança começou a ouvir um barulho estranho à noite, chegou lá e tinha uma voz falando acorda bebê em inglês na babá eletrônica, né? Então, estava mandando uma mensagem para a criança por uma babá eletrônica. Então, se isso acontece na nossa casa, imagine numa empresa, né? Existem dois tipos de empresa que a gente fala no mercado de segurança da informação. As que foram atacadas e as que não sabem que foram. Então, é muito fácil, muito simples uma empresa ser atacada sem nenhum mecanismo de segurança, tá bom? E aqui a gente coloca algumas sugestões de combo. Se vocês conseguirem entregar link dedicado, já sei que em Palmas ainda não tem nem a oferta de herbes fibradas, mas no dia que tiverem, vocês conseguem compor combos. E aqui são algumas sugestões. Link dedicado mais o Fortinet UTM. Se não tem um link dedicado, você tem link dedicado hoje? Tenho. E qual é a operadora que você tem? O cliente vai responder Algar, Oi, Embratel. E você tem segurança nesse link? Como é que você faz a segurança da tua empresa hoje, né? Então aqui a gente coloca uma camada com várias funcionalidades de segurança e aqui tem vários benefícios que eu posso entregar para o cliente. Você pode configurar VPNs e pode conectar várias unidades, várias filiais
com essa caixinha, diretamente na caixinha, você protege contra vírus, você tem maior proteção contra ameaças, você tem maior qualidade usando o balanceamento de links, se você tiver dois links de duas operadoras diferentes, não precisa ser da Vivo. A Vivo consegue fazer segurança no link da operadora que você tem hoje, acesso seguro a sites autorizados para usuários e para visitantes também, e visibilidade do tráfego e das ameaças bloqueadas. Então eu consigo entregar tudo isso a partir de R$ 409,00 ou mais um relatório mensal a partir de R$ 69,90, que ficaria R$ 479,80. Tá bom? Vocês vão ver lá quando vocês forem emitir. Então aqui a gente passaria, se tivesse um link dedicado em Palmas, a entregar um combo a partir de R$ 1.408. O Wi-Fi Merak, um combo a partir de R$ 1.200, com todas essas vantagens que eu consigo entregar também. E aqui várias outras que vocês conseguem vender tranquilamente. Isso tem sido feito bastante, até num parceiro muito forte da Vivo aqui, que é a Fricel, aqui em Brasília, tá? A Fricel nunca tinha vendido segurança, nunca tinha vendido TI, na verdade, nem segurança, nem data center. E eles começaram a vender bastante, venderam 5 produtos no mês passado e já venderam 2 produtos esse mês agora. Na verdade foram 4 produtos esse mês e tem mais 2 na esteira. Então eles estão vendendo bastante. Esses produtos que a gente fala são MSS, Wi-Fi seguro e agora estão começando a vender filtro de segurança. Esse filtro de segurança é só aquela camada de filtro de conteúdo web, aquele que eu permito ou não permito o acesso improdutivo na minha empresa, tá? Redes sociais, filmes, WhatsApp, tudo que eu quiser que a minha política permita ou não. Essa é uma camada pequena que eu consigo fazer com que o VSTI, eu tenho a partir de R$ 79,90, seja entregue com o filtro de conteúdo web a partir de R$ 7,99, tá bom? Então aqui, ao invés de entregar uma maquininha por R$ 79,90, eu consigo entregar uma maquininha, inclusive com filtro de conteúdo web, por R$ 88,00. A ressalva dessa caixinha é que eu consigo vender a partir de 5 licenças só. Eu não consigo vender uma licença. Então eu posso vender uma maquininha com 5 licenças? Consigo também. Então não vai ser 88, vai ser R$ 79,90 mais 5 vezes R$ 7,99. Tá bom? Tá claro, pessoal? Alguma dúvida com filtro de conteúdo? Filtro de conteúdo é basicamente uma das funcionalidades que a gente tem no MSS, mas ele é um produto separado, feito por outro fabricante, onde a Vivo entrega como serviço mensal. Então ele entrega e faz o filtro na nuvem. Tá bom? Já vi que tem uma dúvida aqui. Não, tem um ok. Beleza. É basicamente isso, pessoal. O filtro de conteúdo, eu entrego um filtro de conteúdo. Se o cliente não tem nada de segurança e não quer investir num Wi-Fi seguro, no MSS, a gente coloca pelo menos um WSG. WSG ele significa Web Security Gateway, que é a tradução para filtro de conteúdo web, tá? É onde o cliente ele não faz tudo de segurança, mas pelo menos o controle dos sites que o cliente tem, ele consegue fazer por R$ 7,99. Então ele pode comprar só uma maquininha, um VSTI, e tem mais 4 licenças para colocar em outras máquinas que ele já tenha. Ou eu entrego 5 máquinas, cada uma com licença, tá bom? Cada uma R$ 7,99. Essa aqui é uma sugestão de combo, onde cada maquininha ficaria R$ 88,00. Da mesma forma, eu consigo entregar um móvel com filtro de conteúdo web. Por que aqui não é R$ 7,99, é R$ 8,99? Porque são duas formas de licenciamento que eu tenho no WSG. O WSG é a partir de R$ 7,99. Ou ele é R$ 7,99 com uma licença para um dispositivo, ou ele é R$ 8,99 com uma licença para 5 dispositivos. Então, cada usuário, aliás, 3 dispositivos, tá? Desculpa, 3 dispositivos. Cada usuário pode acessar 3 dispositivos. Então, se eu tenho um usuário com um computador, um tablet e um smartphone, eu consigo proteger esses 3 por R$ 8,99. Quando eu vendo um da móvel, um plano da móvel, por R$ 59,90, R$ 69,90, eu consigo colocar mais R$ 8,99, é uma fatura separada, se alguém quiser saber, tá? Aqui é uma sugestão de combo que eu faço, isso não está no nosso booking. A gente faz a sugestão de combo para aproveitar e entregar o preço final. Então é o seguinte, para eu fazer esse preço aqui na móvel, eu preciso entregar essa venda também junto da segurança. Senão eu não consigo entregar esse desconto adicional, eu não consigo fazer isso. Então eu consigo ampliar o meu ticket de venda por plano, colocando um filtro de segurança web. E a consequência disso é que
Quando eu entrego uma licença na móvel de R$ 8,99, quer dizer que aqui eu tenho 3 dispositivos licenciados por usuário. Então, não só na móvel, mas também a fixa desse cara também. Ele tem um dispositivo lá, que não é a caixinha que eu vendi para ele, o meu VSTI, mas ele é uma máquina que ele já tem. Esse cara não tem segurança, então eu chego na segurança pela móvel. Eu entrego 3 licenças por usuário para ele a partir da móvel. Tá claro isso, pessoal? Perfeito, entendi que tá claro. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? WSG abate na meta de TI? Sim, abate na meta de TI. Os 4 produtos que abatem na meta de TI de segurança são WSG, Wi-Fi seguro, MSS avançado e anti-DDoS. O anti-DDoS é o único que a Vivo precisa fazer no link dela, já que ela faz em nível de operadora, ela faz dentro da rede dela. Então ela precisa entregar um link, Vivo 1 ou 2, e com isso ela consegue entregar com anti-DDoS, tá bom? Então eu não comentei esse agora, porque não, ele está no link da própria Vivo. Aqui a gente tem algumas perguntas, conversando, batendo papo. Eu termino não fazendo essas perguntas assim, dessa forma, tá? Eu faço exatamente do jeito que a gente conversou. Eu vou entregar para vocês a apresentação que eu faço para clientes hoje, que ela é basicamente um passo a passo. Quando vocês vão lendo a apresentação como eu fiz para vocês, vocês vão chegar nesses pontos e passar as mesmas informações. Olha só, quando eu pergunto a outros clientes, geralmente vem essas 4 respostas e esses caras acham que estão seguros. Quando ele tem um firewall, quando ele tem um antivírus, quando ele tem um firewall antivírus, ou quando ele não tem nada. Não, a minha empresa não é alvo de ataques. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma padaria, não tem nada de alvo de ataques aqui. Eu tenho uma empresa de vender pneu, não é um alvo de ataques aqui. Mas não é um ataque direcionado, é um ataque massivo. Ele pode pegar, a minha empresa pode pegar esse ataque a partir de uma porta de entrada que é um desktop normal ou da minha própria máquina, que eu sou o dono da empresa, né? Então, eu tenho várias coisas para cuidar, várias decisões para tomar relacionadas à segurança da informação. Eu preciso realmente investir. E aí a gente começa a falar de todo aquele cenário que a gente já comentou. Tá? Aqui são algumas perguntas pontuais que a gente pode falar se o cliente realmente não comprar a ideia. Quanto é que o seu negócio vale se ele ficar parado um dia? Né? A gente vê que um ataque ele é tratado em 28 dias em média. Né? Isso é basicamente um mês de faturamento que o cliente perde. E aí a gente pergunta, quanto é que é teu faturamento? Não precisa nem responder. Só é esse risco que você está assumindo perder em caso de ataque, tá? Que você perder todas as informações. Quanto é que valem as suas informações aqui da sua empresa? Você faz backup? Onde é que você faz esse backup? Né? Você tem esse backup imediato? Você tem esse backup guardado na nuvem? É num pendrive que você guarda? É num HD externo? Onde é que você tem esse backup, né? Então a gente começa a fazer todas essas perguntas. Você tem um profissional para fazer segurança ou você contrata um cara de TI para fazer tudo isso? E aí a gente fala realmente a função do cara de TI hoje. Aquele cara que era passivo no passado, ele só consertava coisa. Então minha máquina quebrou, vou ligar na TI para arrumar. Minha máquina fez isso, ligo na TI para arrumar. O meu sistema está lento, ligo na TI para arrumar. A minha internet está lenta, ligo na TI para pedir ajuda. Então ele está sempre reativo. Isso não existe mais. O papel do cara da TI hoje é aumentar o faturamento da empresa. Esse cara precisa estar pensando na estratégia para melhorar a experiência dos clientes, dos usuários, melhorar os sistemas que eu tenho hoje, o faturamento da empresa, a visibilidade da minha marca, enfim, ele vai melhorar todos os processos que eu tenho, otimizar os processos que eu tenho usando a TI, quais são as soluções que eu vou comprar, quais são as ferramentas que eu vou comprar, os sistemas que eu preciso comprar, os sistemas que eu preciso implementar junto com os processos que eu preciso melhorar, tudo isso que a TI vai precisar fazer hoje. Então ela precisa ser muito mais proativa do que reativa. E para isso, um investimento caro não é para ficar trocando parafuso de máquinas. É aí que eu vendo o VSTI. É aí que a empresa passa a comprar TI como serviço. Seja como VSTI, seja como data center, colocar os equipamentos na nuvem, ou seja como segurança mesmo. Eu vou contratar a Vivo para fazer a segurança da minha empresa, ao invés de eu sair comprando pedaços de segurança aqui, comprando equipamento de segurança. Então tudo a gente vai levar como serviço, tá bom? E aí a gente fala até o caso do Uber.
O Uber é uma coisa muito cara se eu for para o trabalho hoje e pegar esse valor. Eu gasto R$ 20 para ir para Vivo hoje e 20 para voltar. É muito caro isso no final do mês, né? Mas se eu pego no final do ano, todo o gasto que eu tenho com o meu carro, desde a depreciação do meu carro, até a multa que eu pago, o imposto que eu pago, a gasolina que eu pago, os estacionamentos que eu pago, a revisão que eu preciso fazer, o pneu que eu preciso comprar, tudo isso quando eu boto no final do ano, na ponta do lápis, eu vejo que um Uber é muito barato, muito mais barato até do que eu ficar andando no meu carro, tá bom? Então tudo isso é a aquisição como serviço. Se eu não tenho toda hora a necessidade de estar usando meu carro, eu posso muito bem usar um pedaço de um carro durante o dia. A mesma coisa é a TI, é a segurança. Eu não preciso necessariamente ter um profissional de segurança olhando toda hora. Eu pego um pedaço de um profissional de segurança que é um serviço que a Vivo presta. Um pedaço de TI, que é um equipamento que a Vivo me aluga no VSTI. Um pedaço de servidor, que é um servidor que eu tenho, né, na cloud da Vivo. Então é tudo como serviço. A empresa começa a ganhar muito mais com isso, tá? E aí a gente tem várias outras coisas. Você tem ferramentas adequadas hoje, você consegue fazer segurança mesmo, você sabe o que está passando na sua rede hoje, efetivamente, o seu funcionário de TI consegue enxergar o que existe na rede hoje, como é que está sendo o tráfego hoje, quem que está usando mais a banda, de onde vem um ataque, ele consegue fazer isso, ele tem maturidade, treinamento, certificação e capacidade de reagir a um ataque quando acontece. Qualquer resposta dessa, vocês vão ver que existe um mercado muito grande a ser explorado. Tá bom, pessoal? Então aqui são algumas informações para vocês e em troca o que eu peço para vocês aí dessa sessão que a gente fez hoje é uma ação, tá? Então eu não estou pedindo muita coisa, eu acho. Eu estou pedindo para que cada consultor que esteja me escutando agora, ou cada GN, faça um trabalho em conjunto aí me usem para isso também, tá bom? O que vocês precisarem. Ah, Helder, não estou confiável ainda. Cara, vai, mete as caras e fala do produto que vocês vão ver que vocês vão gaguejar no primeiro, gaguejar no segundo e vão falar melhor que eu no terceiro, tá bom? É só falar do produto. Se mesmo assim bater a falta de confiança, Helder, preciso desse cara aqui, o cara é muito técnico, é muito difícil, estou com medo, estou com receio de falar com ele, vamos falar comigo mais uma vez. A gente liga no cliente junto e fala do portfólio. Helder, preciso de um cliente crítico, precisamos visitar o cliente. Tem como marcar uma visita? Temos, vamos marcar uma visita. Eu só tenho um prazo de 2 semanas para pedir passagem. Então eu peço um pouco de folga para vocês aí para a agenda, mas a gente já está marcando uma rodada em Palmas para o dia 1º e 2 de agosto agora, tá? Se vocês tiverem agenda, é só marcar com o Eduardo, com a Vanessa, alguma coisa que a gente vai estar aí nesses dias 1º e 2, tá bom? Então a contrapartida que eu peço aqui para vocês é entregar 20 propostas em mãos, tá? Não é fazer encaminhamento de e-mail. Pessoal, olhem só aqui essa proposta que eu tenho. Vocês sabem gerar proposta lá com aquele gerador de proposta que a gente comentou agora? Preencher os dados do cliente e, eu queria deixar uma proposta aqui de segurança da informação para você. A Vivo faz a segurança da informação para você a partir de R$ 409, colocando um equipamento aqui para você. Então, se vocês souberem qual é o link do cliente, souberem qual é o cenário do cliente, vocês já podem colocar qual é o plano exato para eles lá, com o relatório, e entregar essa proposta para 20 clientes. Tá? Então eu queria deixar essa proposta aqui e queria que você visse com carinho como é que a Vivo faz esse serviço. E se você precisar, a gente explica todas as características desse serviço que a gente faz. Tá? Então a gente pode entregar uma proposta de MSS junto com a proposta de Wi-Fi seguro para o cliente. Tá? E essas 20 propostas eu espero que vocês vendam pelo menos um MSS avançado e um Wi-Fi seguro. Tá? Isso é no mês de julho, tá bom, pessoal? Então, por consultor, eu acho que é uma meta factível. Para entregar proposta, vocês visitam muito mais do que isso por mês. Tá? A gente tem aí metade do mês ainda para trabalhar. Vocês podem fazer isso para varrer a carteira toda de vocês, para 50 clientes. Mas a gente está pedindo pelo menos 20 aí, tá bom? Se vocês fizerem isso, vocês vão com certeza vender muito mais do que vocês imaginam, tá bom? Entregando a proposta, antes de apresentar qualquer coisa, vocês vão ver que a recepção do cliente é muito melhor para vocês e para outras coisas que não são telefonia. Tá? A Vivo não é mais uma empresa só de telefonia. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem um material de consulta que vai ficar com vocês, com algumas perguntas para abrir a conversa. Como é que você faz, enfim, como é que
você tem segurança da informação hoje, você tem software, hardware, quem faz a gestão disso, qual é a empresa que faz para você, ele tem um profissional toda hora, ele é do tamanho da Vivo para fazer isso, ele tem um SOC 24 horas, quantos analistas ele tem, esses caras são treinados efetivamente, ou o cara está colocando uma caixinha aqui, fala que está gerenciando, mas não está, ele vai ser um cara reativo. Então tudo isso a gente vai comparar na hora de decidir, tá bom? Então aqui vai ficar como consulta para vocês esse material. E mais uma vez, se vocês lembrarem dessas três perguntas, desses três pilares, pessoas, processos e produtos, vocês vão lembrar de todo o argumento que vocês vão precisar na frente do cliente. É só falar para o cliente pensar nas pessoas, processos e produtos. Se ele não entender, o dono da empresa não entender de TI, ele vai entender de pessoas, processos e produtos, que são os três P's da gestão. Tá bom? Todo administrador sabe o que é isso. Pessoal, essa era o conteúdo que a gente tinha programado para passar para vocês hoje. Eu estou aberto a perguntas. Essa sessão está sendo gravada e ela vai ficar disponível para vocês, tá? Eu vou colocar um link para vocês com essa sessão, para vocês reverem quantas vezes vocês quiserem. E eu convido vocês também quem não assistiu ao relançamento do produto, Wi-Fi Seguro, tem um link lá disponível, eu também baixei. Se o link tiver já expirado, eu tenho um link desse arquivo, só que esse arquivo é 1 GB, mas ele está à disposição para vocês, tá bom? Mais uma vez eu estou às ordens. Alguém tem alguma pergunta? Antônio, Shirley, Léo, Rafael, Renato, Vanessa, César, pessoal da Global. Perfeito, pessoal. Tudo bem, qualquer coisa eu estou às ordens, viu? Muito obrigado mais uma vez. Vanessa, queria que você me passasse um e-mail com as pessoas que participaram da Global dessa rodada, tá bom? Rafael fez mais uma pergunta. Tem algum modelo de mala direta para envio aos clientes? Não. Temos a proposta, que a gente vai gerar a proposta no precificador e entregar pessoalmente, tá, pessoal? Eu sou contra mandar mala direta por e-mail, porque eu nunca vendi uma caixinha com mala direta. Nunca vendi uma caixinha. Tá? Então, eu posso mandar um e-mail para vocês de apresentação, que é basicamente isso. Pessoal, a Vivo tem esse portfólio, ele faz isso, isso e aquilo. Eu gostaria de te apresentar pessoalmente. Pode ser? Então essa é a principal forma. Mas mandar a proposta por e-mail é uma coisa que não tem dado certo, tá? Se vocês quiserem tentar, bom, fica a critério de vocês. Mas não tem dado certo. É imprimir a proposta, entregar para o cliente e explicar como é que a Vivo faz isso, tá bom? Pessoalmente. Eu acho que pessoalmente a gente tem uma chance muito maior. Tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Vou parar.